ministro do Supremo querendo agora aí, estimulando candidaturas, abençoando candidaturas ao Senado. Que beleza. Você tem ideia de quem seja esse ministro? Eu tenho meus palpites. Eu tava aqui torcendo pro André chegar, porque eu não fiz o dever de casa de pegar ali o artigo da lei de impeachment. Mas tá claro ali na lei de impeachment, né, de que quando o ministro faz atividade político-partidária, ele deve sofrer o impeachment. E aí, olha a ironia do destino. A atividade político-partidária é exatamente nesse trabalho, né, de colocar senadores da esquerda para que ele não sofra um impeachment a partir de 2026. É a pauta que a gente vem falando quase que dia sim, dia também aqui no programa, da importância de votar direito para senador em 2026, que essa pauta vai ser a pauta mais importante. A gente teve aqui o Eduardo Bolsonaro falando sobre isso, o Gustavo Gayer falando sobre isso, sobre o quanto eles estão sentindo essa pressão política, essa perseguição a todos os parlamentares, hoje deputados, alguns governadores que vão estar candidatos em 2026 ao Senado, né? O que a gente vê ali nos bastidores do jogo é exatamente isso, é tentando botar esse povo inelegível. E aí a gente vê agora, essa nota é só a confirmação de tudo aquilo que a gente já vem falando. Muito bem. André Marcília. Boa tarde. Pois é, que loucura isso, né? Quem imaginaria que os ministros do STF estariam influenciando a política do país? Como que é possível alguém pensar que fosse capaz esse STF que está aí de fazer isso? É óbvio que a gente não sabia que a coisa estava profissional. Parece então, segundo de fato essa notícia recente, que, salvo engano, foi dada inclusive pelo Globo, ou seja, não é um jornal de direita, não é na bolha da direita que isso está sendo veiculado ou ventilado, ao contrário, isso está sendo ventilado por um jornalismo que se emparcera até mesmo muitas vezes com o governo de forma oficial. A gente tem que entender aqui que o Supremo, no momento em que ministros estão pesando a mão, influenciando, que essa é a notícia, influenciando governadores a se candidatarem ao Senado para que o Bolsonaro não tenha maioria no Senado. Ou seja, com isso, a gente precisa, vamos lá, do ponto de vista político primeiro, para depois a gente entrar nas questões jurídicas, porque as questões jurídicas ficaram em segundo plano nesse país. Mas as questões políticas me parecem graves, é o seguinte: bom, se eles estão preocupados com a influência do Bolsonaro, o STF está preocupado com a influência do Bolsonaro nas eleições do ano que vem, está preocupado em formar uma maioria no Senado, imagina se esse STF não está preocupado em condenar o Bolsonaro por essa questão do golpe. Imagina se esse STF não está preocupado em reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro em razão deles ter viajado, enfim, feito costuras políticas lá fora, supostamente. Imagina se esse STF não está interessado no resultado das eleições do ano que vem. Esse STF que está dizendo que precisamos julgar essa questão do golpe esse ano para não impactar nas eleições do ano que vem, é um STF que está costurando com governadores para que eles saiam candidatos para que o Bolsonaro não tenha impacto. Veja, isso não é nem só uma política partidária, isso é uma política antidemocrática até mesmo, porque a gente fere aqui de morte o princípio talvez mais antigo e também mais moderno de toda a democracia, que é o princípio dos freios e contrapesos, o que a gente chama de checks and balances, que é exatamente isso, um poder frear o outro quando o outro se excede. Pô, se o STF está fazendo campanha, está preocupado com a campanha para o Senado, imagina só que tipo de contenção que o STF não possui. E se todo mundo está caladinho, se isso sai na imprensa e ninguém sabe quem é o ministro, se isso está sendo dito a esses governadores e nenhum desses governadores vem a público denunciar, isso significa que nós temos também um executivo, porque esses governadores são do executivo, e nós temos um parlamento, todos eles submetidos à imprensa, é a única que está sabendo disso daí. Você acha que ninguém sabe quem é o ministro dentro do círculo do executivo e dentro do círculo do parlamento? Por que ninguém vem a público e denuncia quem é? E será que é um só? O próprio fato da gente não conseguir identificar quem é, a possibilidade de poder ser muito mais de um,
muito mais de 2 ou de 3 já mostra o estado de putrefação da nossa democracia. Do ponto de vista jurídico, cabe impeachment? Sim. O artigo 39 da lei de impeachment é clara ao dizer que é proibido a atividade político-partidária. E menciono aqui, mais do que político-partidária, atividade até mesmo antidemocrática. E a gente tem que entender que, mais do que lei de impeachment, cabe que a gente repense a nossa democracia. Se isso daí é dito, veja, Dantas e Carol, se isso daí é dito com ar de normalidade, se isso é dito pela imprensa e não tem uma investigação, e a República não para, e o parlamento não tranca a pauta, e a gente não está aqui indignado com isso, e ninguém mais está, e ninguém mais sequer está nem aí para essa questão, a gente precisa entender o estado de coisas em que a nossa própria democracia se encontra. Sem dúvida. Deixa eu dar uma pista para vocês do que está acontecendo. Olha só, tem algumas semanas que aconteceu esse almoço aqui. Esse perfil, volta lá, o Ronald Bica, ele é advogado, tá? Ele é sócio do Demóstenes, ex-senador. O Demóstenes Torres, que foi envolvido na história lá do Cachoeira, lá atrás, Carlinhos Cachoeira, ele vai voltar. Tá? Ele já recuperou os direitos políticos dele, decisão do STF lá em 2018, e ele está pronto para tentar uma cadeira ao Senado. Tá? Então, e aí, olha só que interessante, ele está sentado à mesa, tem ali o Salles também, ele está ao lado do Paulo Gonet. Olha a delicadeza de uma situação como essa. Está aqui o Marco Aurélio também, nessa ponta. Claro que isso aí é uma reunião, é um almoço, não quer dizer nada, tá? Mas, de repente, você começa a ouvir um zum, zum, zum. E aí, eu digo para vocês o seguinte, o PGR hoje, volta para mim, o PGR hoje, ele tem aí o poder de denunciar. Nós vimos a qualidade da denúncia que ele fez em relação a Bolsonaro e os 33 aliados. Eu fico me perguntando, será que o Demóstenes vai no ouvido dele e fala assim, Gonet, pô, eu tá querendo ir no Senado, disputar o Senado, mas tá difícil porque já tem o Caiado e tem o Gaia. E o Gaia realmente tem muito voto, né? Tem nada aí contra o Gaia, não? Bom, a gente sabe que o Gaia foi alvo de uma operação da Polícia Federal, inclusive esteve conosco aqui. E eu fico me perguntando, será? E se daqui a alguns meses sair uma operação ou sair uma denúncia que leve ao afastamento do Gaia, que impeça o Gaia de concorrer em 2026 ao Senado? Como é que fica a República? A gente costuma chamar essas conversas de embargos auriculares, né? Eu aqui estou colocando o que está exposto. Eu não estou acusando ninguém de nada, mas estou trabalhando com elementos que estão claros, que estão postos. E seria muito ruim se a gente visse o PGR atuando politicamente. Então, fica aqui só, vamos dizer assim, esse horizonte de trabalho, porque é ministro conversando com o governador para ir ao Senado. O Caiado, mas o Caiado vai para a presidência, Cláudio. Não vai, não. O Caiado não vai para a presidência nenhuma. O Caiado vai para o Senado. Ele está usando o tempo que ele tem para mirar lá na frente, falar assim, eu vou para a presidência, para ganhar corpo a candidatura dele, para nacionalizar a candidatura dele, e ele vai ganhar mídia espontânea, né? Vai aparecer na Globo, vai aparecer nas outras emissoras, nas capas dos jornais, como um pré-candidato à presidência. Mas ele sabe que não há condição, né? A menos que ele realmente ganhe corpo, ao menos que essa candidatura ganhe corpo, que é bem difícil por causa do perfil de político que o Caiado é, assim, ele não é um perfil popular, ele tem um discurso muito regional, então é uma questão de perfil. Então, eu acho difícil ele ganhar musculatura para uma candidatura à presidência. Então, ele vai cozinhar essa candidatura dele, a pré-candidatura à presidência, para chegar lá na frente e tentar o Senado. E eu estou falando aqui só de Goiás. Eu poderia olhar para o Paraná, que tem governador, que vem ao Senado também. Né? Eu poderia olhar para o Mato Grosso, eu poderia olhar
São Paulo, a gente está aí vendo o que vai acontecer, se Tarcísio vem, se não vem, etc. e tal. Eu poderia olhar para vários estados, para Minas, para vários estados. E é realmente impressionante que você tenha esse tipo de atuação de ministro, que não basta interferir em eleição, não basta pesar a balança da justiça para um lado do espectro. Agora, o que se tem é um cenário em que ministros, a menos que saia algum para desmentir a nota do Lauro Jardim, dizendo que ministros estão atuando, conversando, e eu acho inacreditável que os governadores, como bem disse o André, fiquem calados, governadores que ouvem ministros dizendo que eles devem se candidatar e ficam calados. Um deles falou, né, porque vazou a informação para a coluna do Lauro, um deles falou, um deles resolveu espanar aí. Então, naturalmente, já é uma situação grave, complicadíssima. E eu quero colocar mais um elemento antes de passar para você, Ari, porque nós tivemos uma entrevista do Davi Alcolumbre recente dizendo o quê? Dizendo o quê? O Davi Alcolumbre dizendo que tem que mexer na lei do impeachment. Então, assim, claro que eles estão entendendo que estão acuados, claro que eles sabem que se vier um Senado majoritariamente de direita, vai haver impeachment. Então eles estão tentando de toda forma, é um desespero, estão tentando de toda forma, seja mudando a lei do impeachment, né, seja tratando de candidatura, construindo palanque estadual, palanque regional. É uma situação grave, mas mostra a preocupação.